Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Recentemente eu dei um sermão acerca de desenvolvermos a mente de um rei. Falámos acerca da necessidade de termos essa mente de escolher e decidir o que é bom e o que é o mau, ter um conhecimento, ter uma maneira de entender a diferença entre as coisas certas e as coisas erradas, de entender como elas estão interligadas e como elas afetam umas às outras, isto é, de discernir os factos e de entender a grande visão, como todos os fatos estão interconectados. E também falamos acerca da sabedoria segundo Deus, que é necessária para ser um rei. Um rei debaixo de Cristo. E precisamos de, como reis, fazer decisões corretas. E temos de estar a ser treinados agora. E, finalmente, depois disse que a quarta característica da mente de um rei é de ter aquele caráter justo, sagrado, segundo Deus, de fazer o que sabemos que é correto, que devemos de fazer e fazê-lo. E ter a coragem e a força de vontade de o fazer. Mas hoje, queridos irmãos, eu quero tirar ou abordar este tema do caráter e expandi-lo um pouco mais, falando acerca de como é que podemos desenvolver, como é que podemos desenvolver o caráter justo e sagrado segundo Deus. O que estamos aqui a falar, queridos irmãos, é que o caráter que representa a capacidade de nós podermos discernir entre o que é certo e o que é errado, depois a vontade de escolher o caminho certo e depois a força de vontade de resistir todas as ações e tentações e provações e impulsos contra essa decisão correta, e depois a força de coragem de fazer o que é certo, independentemente qual seja a oposição ou a fraqueza ou a tentação que tenhamos. Isso é que é o caráter. Ou, noutras palavras mais simples, saber o que é certo e errado, decidir fazer o certo e ter a coragem de o fazer, embora haja dificuldades e tentações e provações. Noutras palavras, o caráter, segundo Deus, que é justo e sagrado, é aquela força moral e espiritual dentro de nós que nos leva a uma integridade espiritual. Este caráter é expresso e fortalecido quando esta conduta cresce ou brota do arbítrio livre, da nossa vontade sem ser forçado, da nossa vontade livre, da nossa livre escolha. E é por isso, queridos irmãos, que Deus não pode criar. Porque o nosso arbítrio livre, a nossa própria escolha, que nos guia para fazer aquilo. Mas está claro quando eu digo guia, é debaixo da guia, da inspiração, do encorajamento, do ensinamento do Espírito de Deus. Ora, Deus tem um caráter justo. Deus não peca. Deus só quer fazer o que é bom para os outros, para nós. Porque Ele sempre fará o que é certo
Não há dúvida. Porque Ele é amor. Ora, esse é o caráter que nós devemos de desenvolver como os filhos de Deus. E se não desenvolvermos esse tipo de caráter, de arbítrio livre, esse tipo de caráter, essa força de vontade e desejo de fazer o que é certo, de livre escolha, se não desenvolvermos esse caráter, simplesmente não receberemos a vida eterna. Sim, a vida eterna é de graça. É Deus que nos dá de graça. Mas se nós não desenvolvermos aquele caráter de livre vontade, de querer fazer o que Ele quer que nós façamos, com a ajuda do seu Espírito, depois de Ele nos perdoar, não teremos a vida eterna. E por isso que o caráter justo e sagrado, segundo Deus, é importantíssimo. É importantíssimo. E por isso eu estou a falar acerca deste tema hoje, que é de construirmos o caráter de um rei. De um rei do reino de Deus, que faz o que é certo para o bem dos outros, de livre vontade, que é a mente de Deus. Por isso, para desenvolvermos esse caráter, precisamos de arbítrio livre. Isto é a capacidade de fazermos as nossas próprias escolhas livremente e de aprender os nossos erros. Segundo, precisamos de ter provas, testes. Tal como os nossos filhos, quando vão para a escola, precisam de provas e testes, saber se aprenderam a matéria. Precisamos ter provas, testes. Ou, noutras palavras, oportunidades para desenvolver este caráter. Sim, provas e testes são oportunidades para desenvolvermos este caráter. E está claro, em terceiro lugar, precisamos de ter a possibilidade de sermos perdoados, para que possamos, uma vez que nos arrependamos, possamos tentar fazer de novo, mas de uma maneira melhor e correta. E isto é o que Jesus Cristo nos deu, através do seu sangue. O perdão de graça. Mas agora que fomos perdoados de graça, temos que fazer a nossa parte. E por isso, para desenvolver o caráter, precisamos deste caráter de Deus, segundo Deus, precisamos de arbítrio livre, capacidade de ter a oportunidade de aprender através de provas e testes e provações, e a possibilidade de sermos perdoados quando fazemos a decisão incorreta, para que de futuro façamos a decisão correta. Infelizmente, quando fazemos a decisão incorreta, há sofrimento que causamos ou a nós e a outros. Por isso é que há sofrimento neste mundo. Porque estamos a viver num campo de treino para treinar, em que Deus está a usar este campo de treino para treinar filhos dele. Isto é, para desenvolver o caráter justo e sagrado segundo Deus em nós. E por isso, queridos irmãos, sempre que confrontamos decisões, escolhas, em que possamos fazer o correto ou o errado, sempre que temos estas decisões ou escolhas, estas não são nada mais, nada menos do que oportunidades para crescermos.
na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Sempre que nós cedemos a uma tentação, a uma prova, sempre que falhamos, nós derrubamos caráter. Por outro lado, sempre que nós enfrentamos e vencemos estas dificuldades ou tentações, o nosso caráter cresce. Por isso é que diz: aqueles que vencerem receberão a vida eterna. Porquê? Porque estamos a desenvolver, a crescer no caráter justo e sagrado segundo Deus. Então, uma vez mais, qual é esta pergunta? O que é? Como é que podemos desenvolver este caráter justo e sagrado segundo Deus? Como? Primeiro, eu vou dar hoje 3 pontos. Primeiro, precisamos nos manter perto de Deus e pôr Deus primeiro na nossa vida, em tudo. Mantermos-nos perto de Deus e pôr Deus primeiro na nossa vida. Isto é, continuamente usar o Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro pão de vida, que é Cristo em nós. Usar este Espírito, que é o nosso confortador, o nosso ajudante, a força de Deus que nos ajuda a vencer. O quê? As tribulações, as dificuldades. Porquê? Para desenvolvermos o caráter de Deus. E como fazemos isto? Por oração, por estudo bíblico, por jejum ocasional, por meditação. Vejam então comigo aqui, se faz favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Temos que estar perto de Deus continuamente, estudando a Bíblia, aprendendo o que Ele nos diz, orando, jejuando para nos arrependermos e mudarmos. Pensar acerca do que lemos, meditar acerca do que aprendemos e pôr em prática. Vejamos aqui Tiago capítulo 4, começando no versículo 5. Diz assim: ou suportastes que em vão afirma a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O nosso espírito do homem no homem nós tem ciúmes. Mas antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Temos que vencer esta fraqueza da carne e temos que resistir a esta atitude de ser soberba por causa de sermos ciumentos, de sermos soberbos, de querermos ser importantes. Temos que vencer isto porque Deus dá graça, a graça de Deus aos humildes. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, às atitudes diabólicas, à mentalidade incorreta. E por isso, quando estudamos a Bíblia, quando oramos, quando jejuamos, aprendemos a nos submeter a Deus. Aprendemos a ser
humildes. E esse é um ponto importante. Temos de ter esta humildade, temos de ter esta gentileza, esta mansidão de ser ensináveis e não ser o tipo de pessoa que está sempre com o pensamento que sabe tudo e que é melhor que os outros. Queridos irmãos, não sei quanto sublinhar a importância de sermos humildes. Queridos irmãos, há tantos problemas no mundo e nas igrejas e na Igreja de Deus por causa da falta de humildade. Por causa da falta de humildade. Não sei como sublinhar isto suficientemente. Veja no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Vejam em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Versículo 2. Provérbios 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria de Deus está com a humildade, a mansidão da sabedoria. Queridos irmãos, começa com humildade, com mansidão, de sermos ensináveis, estarmos perto de Deus e sermos humildes a Deus. Vejam aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito do homem no homem, esta altivez do espírito, a queda. Temos que ser humildes, irmãos. Temos que ser humildes. Temos que nos submeter. Vejam Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quando temos temor do Senhor, quando temos respeito profundo ao Senhor, submetemos a Ele, somos humildes a Ele, estamos perto dEle, pomos Deus primeiro na nossa vida. Por orações, por estudo bíblico, pelo jejum ocasional, pela meditação, lembrando sempre que precisamos pôr Deus primeiro, precisamos ser humildes, precisamos nos submeter a Deus e ter respeito e temor de Deus. Isto é pôr Deus primeiro na nossa vida. Estarmos perto de Deus e pôr Deus primeiro na nossa vida é ponto número 1, principal, fundamental, para termos o caráter de Deus. O caráter que é justo e sagrado segundo Deus. O segundo ponto, queridos irmãos, é que não devemos desprezar o mais importante da lei. Está claro, não devemos desprezar a lei e muito menos o mais importante da lei. Qual é o mais importante da lei? Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei:
que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas? Sim, devíamos de fazer isso. Devemos de dar o dízimo, devemos dar isso tudo. Mas não devemos omitir os preceitos mais importantes da lei. Não devemos desprezar o mais importante da lei. E o que é isso que é mais importante da lei? É a justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o que é a justiça? O que é a justiça? O que é a misericórdia? E o que é a fé? Porque é que esses três são os preceitos mais importantes da lei? Porque, ao fim de contas, o verdadeiro caráter é aquele que é baseado no que é certo, que é um respeito profundo ao que é certo, ao padrão de Deus do que é certo. Está claro, é a lei de Deus. E por isso temos que aprender a obediência aos princípios espirituais das leis de Deus, voluntariamente, de vontade livre, porque são para o nosso bem. Os princípios de Deus são padrões morais que são sãos, que são bons para nós, que são saudáveis. E por isso precisamos ter o caráter de viver de acordo com esses princípios sãos, saudáveis. Leiam comigo, se faz favor, em Salmo 119. Salmo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Todos os mandamentos de Deus são justiça. E por isso os preceitos mais importantes da lei é a justiça. E os mandamentos de Deus são justiça. Vejam então Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por isso, os mandamentos de Deus são justiça. E depois precisamos, de, além disso, trabalhar com outras pessoas para termos bom conselho. Por isso, na Igreja de Deus é que existe o Conselho de Anciãos. Porque na multidão, como diz aqui no versículo 14, na multidão de conselheiros há segurança. Precisamos de buscar e submeter ao conselho dos conselheiros. E isso é necessário de sermos humildes e sermos mansos. E depois vejam aqui também no capítulo 24 de Provérbios. Provérbios 24, versículo 23. Diz assim: são também estes os provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Aceitação de pessoas não é bom. Parcialidade no julgar não é bom. Não demonstrar qualquer aceitação de pessoas, não demonstrar qualquer favorecer a uns em vez dos outros, não demonstrar qualquer respeito de uns sobre os outros. Não demonstre qualquer parcialidade no julgar. Isso quer dizer justiça.
temos que praticar justiça, de acordo com as leis de Deus. Por isso, primeiro, aqui, acerca dos princípios importantes da lei, é a justiça. O segundo é a misericórdia. Vejam aqui Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 6 a 7. Mateus 5. Versículo 6 a 7. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É uma das bem-aventuranças que Jesus Cristo mencionou. Depois de sermos humildes, depois de sermos mansos, precisamos de ter uma fome e sede pela justiça. Isto é, não desprezar o que é mais importante da lei. E, em primeiro lugar, desses 3 pontos importantes da lei, é a justiça. E precisamos ter fome de justiça. Fazer o que é justo. E depois diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos irmãos, temos que atuar, na verdade, com equidade, com justiça e misericórdia. Vejam aqui em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Por isso, irmãos, desenvolvendo o caráter, temos provações. Nas provações fazemos erros. Quando fazemos erros, precisamos de misericórdia, precisamos de perdão. Deus nos dá o perdão, mas temos que demonstrar perdão a outros primeiro. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muito importante. Vejam também aqui no versículo 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso depende como tratamos o próximo. Precisamos ter este coração grande para ter paciência e ser misericordioso. Para ter paciência pelos outros e sermos misericordiosos. Precisamos de perdoar, esquecer e andar para a frente. Precisamos ter cuidado pelos oprimidos. Isto é tudo parte desta paciência e desta misericórdia. Veja aqui em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo, sim, tem que haver justiça. Porque vai haver um juízo. Mas diz assim, o juízo é sem misericórdia. Para com aquele que não usou de misericórdia. Por isso temos que perdoar aos outros para sermos perdoados. Isto é nos preceitos, uma das partes importantes da lei. Para sermos perdoados. Precisamos de perdoar aos outros. Precisamos de dar misericórdia aos outros para recebermos misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E por isso, queridos irmãos, você quer ser julgado ou quer receber misericórdia?
O que é que você quer? Quer ser julgado ou quer receber misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus perdoa. Graças a Deus que Ele perdoa. Porquê? Porque Deus deseja o seguinte. Veja aqui em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vê-se aqui o que é que Deus deseja. Por isso é que Ele perdoa. Por isso é que Ele é paciente. Por isso é que Ele é misericordioso. Capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente, espera pacientemente, graças a Deus, para convosco. Porquê? Porque não quer que nenhum pereça. Não quer que vocês morram eternamente. Mas, aliás, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos venhamos a arrepender. E por isso é que Deus analisa os corações com cuidado e demonstra misericórdia. Demonstra misericórdia. E sim, estes preceitos importantes da lei são, como vimos, o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Vejam aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 13. Filipenses 4, versículo 12 a 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Sim, precisamos ser humildes. Mas eu tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Tudo posso. Com a força que Cristo me dá. Tudo posso. Com a força que Cristo me dá. Naquele. Sim, tudo posso naquele. Naquele quem? Naquele Cristo. Tudo posso com a força que Cristo me dá. Que me fortalece, em outras palavras. Tudo posso naquele que é Cristo, que me fortalece. Tudo posso. Em que aflição, em que provação, em que teste, para desenvolvermos o nosso caráter, para que seja esta oportunidade de crescermos no caráter de Deus. Qual seja a situação, difícil ou fácil, precisamos de fazer a coisa certa. Precisamos ter fé que Deus nos vai ajudar. E por isso precisamos ter fé de ser um líder. De fazer as decisões difíceis ou as decisões fáceis. As decisões duras ou fracas. Mas fazer as decisões corretas. E precisamos da força de personalidade. Isto é, a fé. De pôr de lado todas as dúvidas, todos os medos, todas as dificuldades. Precisamos ter fé. De andar na fé. Estes são os princípios mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. E para nós desenvolvermos o caráter santo e justo de Deus,
precisamos de pôr Deus primeiro, nos humilharmos a Ele, estarmos perto dEle. E precisamos de não desprezar as partes importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E depois, em terceiro lugar, para desenvolvermos o caráter de Deus, precisamos de ter amor segundo Deus. Amor segundo Deus. Amor para com Deus e para com o nosso próximo, os nossos irmãos, amigos ou inimigos. Amor. O que é amor? Hoje em dia o mundo fala, eu te amo, ou eu tenho muito amor, mas são coisas emocionais. O amor de Deus é uma ação, é um verbo, é uma ação de cuidado para com os outros, uma ação de compaixão para com os outros, para com Deus e para com o homem. Isso é que é o verdadeiro amor. É este carinho para com os outros. Em horas difíceis, é amor que nos cola, que nos faz unidos. Nas horas difíceis, o amor é esta cola que nos une, que nos dá a força de andar para a frente. Vejam que isso faz favor em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Este, digamos assim, é o capítulo conhecido como o capítulo do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Porque diz assim, ao fim do capítulo 12, diz assim, procurai com zelo os melhores dons. E o melhor dom é o amor. O melhor dom de Deus é o amor. Mas o amor envolve trabalho. Porque diz aqui, 1 Coríntios capítulo 13, assim que eu falo as línguas dos homens e dos anjos. Eu posso falar português, francês, espanhol, italiano e sei lá, línguas que não entendo. Mas se não tiver amor, se não tiver cuidado para com os outros, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Tem! É só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu posso ir, estar a pregar e a profetizar, a dizer e a ensinar coisas. E conheço todos os mistérios, toda a ciência. Sim, eu sei todas as coisas. Sei a Bíblia muito bem. De um ponto para o outro, sei as escrituras de cor e salteado. E os mistérios, entendo estas profecias, as coisas, bestas, 7 cabeças, isto tudo. Entendo isto tudo. Mesmo que eu tenha fé enorme. Fé enorme. A ponto de transportar montes. Mas se não tiver amor, nada será. Sim, eu posso ser um grande pregador. Mas se não tiver cuidado para com o próximo, esta pregação vale nada. Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres. Sim, estou a dar tudo que tenho. Tudo que tenho dou aos pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado.
Porquê? Porque às vezes dar as coisas pode ter uma motivação, uma intenção incorreta, porque não tem um amor. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sim, porque há um amor que se chama amor duro, que às vezes é preciso dizer a uma pessoa, olha, não te vou dar mais dinheiro, porque tens que trabalhar. Tens que fazer a tua parte. Se eu simplesmente continuar a dar, a pessoa diz, olha, vão-me dar, porque é que eu vou trabalhar? Sim, é duro. Mas precisamos trabalhar. Até no tempo de Israel, quando os israelitas faziam a colheita num campo, deixavam coisas à volta do campo para os pobres. Não é? Mas isso queria dizer que os pobres tinham que ir lá e buscar e apanhar do chão. Tinham que fazer a sua parte. Não estavam a pôr e levar a casa deles. Tinham que fazer a parte deles. Ora, isto tudo requer um certo nível de sabedoria. Mas o ponto aqui é que se não há amor, seja dar tudo, seja saber toda a profecia, seja falar todas as línguas, se não há amor, é tudo em vão. Então o que é amor? Então o que é amor? Veja aqui no versículo 4. O amor é paciente. Paciente. É paciência. Isto é sofredor. Veja aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Mantenham uma marcazinha em Coríntios, porque vamos voltar aí, mas vejam aqui Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isto quer dizer que sabe fechar a boca. Sabe pôr uma chave e pôr a língua lá dentro. E morder a língua e não falar. Às vezes, há uma ocasião que é melhor estar calado. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isto é, sofredor. E calar-se. Continuando então a ler no versículo, no Coríntios capítulo 13. É paciente, é benigno para os outros. O amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes. Quando você vê outra pessoa a ter sucesso, a receber dinheiro, a ter um bom emprego, você tem ciúmes? Vejam de novo aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago 3, versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, não vos glorieis disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja,
não há amor. Não há amor de Deus. Onde há inveja e sentimento facioso, espírito de partidos, este partido, aquele partido, esta politiquice, este espírito e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Por isso, o verdadeiro amor não tem ciúmes. Continuando então a ler em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana. Isto é, não se desfila a demonstração. Olha como sou uma pessoa tão boa. Não tem esta indulgência ou glória vã. Não se ensoberbece. Veja aqui em Atos, capítulo 12. Vê-se aqui um homem que estava a ter uma atitude, como diz aqui, que era ufana, que era uma atitude que estava a desfilar a sua glória. Veja aqui, portanto, em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Versículo 20. Atos 12, versículo 20. Está a falar aqui acerca da morte de Herodes. Havia uma séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se aprecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. O Herodes, a voz dele é como se fosse a voz de um Deus. Nesse mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E acabou por ser comido por vermes. E depois expirou. Ainda estava vivo. E bichos estavam a comer a sua pele que tinha apodrecido. E assim morreu. Perigoso cair nas mãos de Deus. É perigoso cair nas mãos de Deus. Mas aqui está um homem que não tinha amor para com o próximo. Estava a gloriar a si próprio. Uma vã glória. Uma glória em vão. Continuando então em Coríntios 13. Não se conduz inconvenientemente. Sim, não se conduz de uma maneira incorreta. Não procura os seus interesses. Porquê? Porque o amor para o bem dos outros não é para o meu bem. Não se exaspera, não se irrita. Não se ressente do mal. Não pensa fazer mal aos outros. Não se alegra com a injustiça. Vês aqui esses pontos. Vês esses pontos. Não pensa do mal. Não se exaspera. Não se alegra com a injustiça. Por exemplo, vejam aqui em Salmos 119.
Salmos 119. Versículo 165. Salmos 119. Versículo 165. Grande paz têm os que amam a lei de Deus. Para eles não há tropeço. Para os que amam a lei de Deus, não são provocados, não são irritados por coisas de outras coisas. Não se tropeçam. Mantêm-se firmes. Isto é o verdadeiro amor. Veja aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 a 10. Diz assim: buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Versículo 2. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Versículo 5. Das coisas erradas. Isto é, não pensem nestas coisas erradas. Não pensem na maldade, na prostituição, na impureza, na paixão lasciva, no desejo maligno e na avareza, que é a idolatria. Ora, versículo 7. Nestas mesmas coisas andaste, vós também, noutro tempo. Mas agora estamos a desenvolver o caráter de Deus, temos que nos arrepender e viver de uma maneira diferente. Agora, porém, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Queridos irmãos, temos que ser um homem novo. Temos que parar de fazer coisas erradas, de pensar coisas erradas, mas pensar no que é correto. Por isso diz aqui no 1 Coríntios capítulo 13, não se alegra com a injustiça, não pensa do mal, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Você alegra-se com a injustiça? Veja aqui 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, isto é, porneia, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E por isso havia grande iniquidade. E contudo, andais ensoberbecidos, arrogantes, pensando que estão a fazer uma coisa boa. E não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Sim, somos pessoas muito misericordiosas. Queridos irmãos, temos de tirar o pecado da nossa vida e da volta de nós. Sim, quando há arrependimento, verdadeiro arrependimento, e há frutos de arrependimento, misericórdia é outro ponto. Mas aqui está uma pessoa que não se tinha arrependido. Continuando em 1 Coríntios 13, diz assim: tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Vejam aqui primeiro em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, versículo 12. Provérbios 10, versículo 12. Diz assim:
O ódio excita contendas. Isto é falta de amor. Excita contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Isto quer dizer que o ódio não as cobre. Continua a mencionar acerca destas transgressões. Por isso é que diz aqui, em 1 Coríntios 13, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Queridos irmãos, Jesus Cristo aprendeu perfeição na vida que ele viveu. Nós precisamos de imitar a Cristo. Esse é o padrão. Esse é o caráter que devemos ter, que é o caráter de Cristo. Porque estava perto de Deus. Cristo estava perto de Deus. Cristo nunca desprezou os pontos importantes da lei. E Cristo tem e tinha o verdadeiro amor de Deus. E por isso ele desenvolveu e cresceu em perfeição. E essa perfeição é a que nós precisamos de aprender e imitar. Lejam, por exemplo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 11 a 16. Ele mesmo, isto é, Cristo, concedeu uns para apóstolos na igreja, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Porque é que Deus, através de Jesus Cristo, nos dá pastores, por exemplo, para o aperfeiçoamento dos santos, para ficarmos perfeitos, para aprendermos a ser perfeitos, para vencermos e para desenvolvermos o caráter santo e justo segundo Deus. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, para a edificação da Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus é o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A todos cheguemos a esta unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isto é, até que todos nós venhamos a ser como Ele é. A perfeita varonilidade. Isto é, para que nós venhamos a ser um homem perfeito. Para nós atingirmos a perfeição. Isto é, imitarmos a Cristo. Crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, pelos truques dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo. Crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Crescemos no caráter segundo Deus. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte do corpo da Igreja de Deus, cada membro da Igreja, efetua o seu próprio aumento, para quê? Para a edificação da Igreja. De si mesmo, isto é da Igreja, que é o corpo de Cristo, em amor. Queridos irmãos, como é que crescemos até virmos a ser um homem perfeito? Como é que crescemos no caráter justo e sagrado segundo Deus? Queridos irmãos, a não ser que hajam
testes e provações. A não ser que haja arbítrio livre. A não ser que haja perdão. Não há construção de caráter. E por isso, queridos irmãos, precisamos de continuamente mantermos-nos perto de Deus e pôr Deus primeiro na nossa vida. Continuamente estando perto de Deus e usando o Espírito Santo de Deus para crescermos, para Ele estar em nós. Precisamos de não desprezar o mais importante da lei. Precisamos de nunca nos facilitar com os padrões de Deus, mas manter a sua lei, o seu desejo bem forte. Nunca devemos cometer um assassinato de personagens, isto é, do nosso caráter. Isto é, concedendo e submetendo às fraquezas e às provas. Por isso não devemos negligenciar ou desprezar o mais importante da lei. E precisamos de ter amor segundo Deus, para com Deus e para com o homem. Vejam aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Revesti-vos vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Estas características que eu falei que precisamos ter para desenvolver o caráter de Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o vínculo do perfeito, justo, sagrado caráter segundo Deus.